Você já pensou como funciona um projeto elétrico na prática? Como realmente funciona, desde a aprovação do cliente até a entrega final, com lista de material, com plantas elétricas, prevendo todos os arquivos que vão nesse projeto, em conjunto com os projetos hidráulico, estrutural, com o projeto de ar-condicionado, de piso aquecido, aspiração central, automação, tudo isso você vai aprender aqui. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar como funciona o mercado de projetos, de quem você depende para conseguir esse projeto na maioria das vezes, que arquivos você precisa apresentar ou pedir para que você faça um projeto de qualidade. Primeiramente, meu nome é Isaías Wandowski, sou engenheiro eletricista e trabalho há mais de 10 anos com projetos e execuções elétricas. Nesse tempo eu já fiz diversos projetos residenciais de tanto de baixo, médio quanto alto padrão. Se você quiser saber mais sobre os projetos que eu fiz, é só acessar meu LinkedIn que está aqui embaixo e só acompanhar nas redes sociais da empresa que eu vou postando lá conforme a gente vai entregando os projetos e os nomes dos projetos. Tudo que eu passar aqui são coisas que acontecem realmente na prática. Meu objetivo é te ensinar realmente como você deve entregar um projeto de qualidade e muito mais voltado à parte prática do que à parte normativa. Eu vou citar diversos pontos da norma conforme forem passando os vídeos, mas o meu objetivo não é passar norma. Isso qualquer vídeo do YouTube ou qualquer professor em que você esteja tendo aula vai te passar. O que eu quero te passar é algo que você consiga deduzir o que deve ser feito numa planta elétrica. Então, por exemplo, num quarto, eu quero que você me diga por que deve ter uma tomada em tal lugar, ou por que deve ter um interruptor na cabeceira, que altura que deve ser, por que deve ser, dependendo do cliente, que altura deve ser esses interruptores. Então, tudo isso eu vou passar. Ou, por exemplo, num banheiro, o seu cliente vai ter aquecimento de toalha, se ele vai ter um nicho com fita LED, se vai ser chuveiro elétrico, se vai ser chuveiro a gás, se vai ter piso aquecido. Então, todos esses pontos fazem parte do projeto elétrico. E isso você tem que saber para poder dimensionar, ou pelo menos para deixar uma espera para o que você for fazer adiante. Eu, particularmente, gosto muito de projetar casas, porque você tem um contato direto com o cliente, você vivencia aquela casa, você consegue se imaginar acordando, tendo um dia a dia dentro dela. Então, é isso que eu quero que vocês pensem, cada projeto que vocês peguem, eu quero que vocês visualizem como se fosse um projeto único para aquele cliente, como se fosse um projeto para a casa de vocês. Então, bora começar? A primeira coisa a ser entendida é como que o projeto chega até você. Ele dificilmente vai vir direto do cliente final. Eu falo por experiência própria, 90% mais ou menos dos projetos que chegam para mim, eles não chegam do cliente, eles chegam de uma consultora ou de um escritório de arquitetura que me manda o projeto para que eu orce e caso o cliente aceita, eu executo. Ou às vezes a própria empresa pega o pacote inteiro e daí eles negociam direto comigo e eu não chego nem a ter contato com o cliente. Então, na maioria das vezes, você tem que entender que para projeto elétrico residencial, você depende muito mais de um networking com empresas do que necessariamente com o cliente final. Então, digamos agora que você recebeu o projeto arquitetônico, você já negociou, já está tudo certo para você executar o projeto. Você vai poder começar agora a fazer o projeto? Na verdade, não, porque você depende de mais alguns pontos, alguns itens que devem ser elucidados antes do começo do projeto, para que ele saia de uma forma o mais fiel possível ao que realmente vai ser executado. E o que seriam esses arquivos ou esses dados? Terá projeto de interiores? Essa é a primeira questão que você deve levar em consideração pelo seguinte: quando tem projeto de interiores, aí vai ter muita coisa feita sob medida. Então vai ser tomada com alturas diferentes, vai ser ponto de iluminação em diversos lugares, vai ser tomada em móvel. Então, na maioria das vezes, quando vem um projeto de interior, que é o arquiteto que faz, você aumenta bastante o teu serviço. E também, na maioria das vezes, quando é contratado o projeto de interiores, o cliente acaba contratando o luminotécnico do próprio arquiteto. Aí entra a primeira pergunta: o arquiteto pode fazer projeto luminotécnico ou só engenheiro eletricista? Deixa aqui nos comentários o que você acha ou o que é feito aí na tua cidade. Aqui, pelo menos na minha cidade, o arquiteto ele pode executar sim o projeto luminotécnico, está ligando mais para o conforto da residência. Então ele entende muito mais da parte de cor, de como vai combinar aquela luz para aquele tipo de móvel que ele está instalando. Quando um cliente vem para mim e ele pergunta se eu faço luminotécnico para a residência, eu não faço, porque eu prefiro indicar um arquiteto que consegue ter essa visão mais artística, digamos assim, de como compõe todo aquele projeto. Quando são escritórios comerciais ou quando é alguma coisa maior, eu já fiz projeto de quadras, de auditórios, de teatros, aí é outros 500. Aí sim eu projeto, porque daí eu tenho que levar em consideração não apenas a parte visual, mas sim a parte de quantidade de iluminação que tem. Ou, por exemplo, numa fábrica, eu não posso simplesmente colocar a luminária porque é bonito, eu tenho que colocar a luminária certa para aquele tipo de trabalho que esteja dentro das normas de segurança
para a pessoa ter um trabalho e fazer um trabalho de forma competente, sem nenhum tipo de risco. Daí eu tenho um software que calcula, que me ajuda a calcular toda essa parte de iluminação, que quem sabe para frente eu passo a passar isso para vocês também, tá? Além do projeto de interiores, você precisa ter o projeto de ar-condicionado. Na maioria das vezes esse projeto não existe, ou o cliente vai contratar o ar-condicionado só depois que ele estiver quase terminando a obra. Porém, você tem que prever os pontos elétricos. O ar-condicionado, quando é de baixa potência, ele é instalado o ponto elétrico junto com o split dentro da casa. Mas eu tenho alguns casos que eu acabo levando a alimentação para fora, de acordo com a especificação do fabricante. Tudo isso, quando a gente estiver fazendo um projeto base, eu vou explicar para vocês mais detalhados, isso em vídeos para frente, tá bom? Projeto hidráulico. O que importa para mim no projeto hidráulico são as bombas e também são a parte de se vai ter aquecimento solar, ou se vai ser aquecimento a gás, ou se vai ser aquecimento elétrico. Por exemplo, é aquecimento a gás? Beleza, então você vai deixar algum chuveiro elétrico de espera, ou você vai deixar todos os elétricos de espera e o cliente pode optar por colocar gás. O projeto da piscina, tem quantas bombas, como que você vai alimentar essas bombas, como que vai ser a iluminação da piscina. Então tudo isso, na maioria das vezes, o projeto hidráulico ele contempla e você tem que atender o que ele está pedindo. Projeto estrutural. Esse pesa muito mais para quando eu estou fazendo edifícios do que para casas. Porém, principalmente na parte de quando eu pego casas de 2, 3 pavimentos, o subsolo, o cliente acaba optando por não fazer forro. Então, quando ele não faz forro, você tem que levar em consideração a distribuição das vigas para poder colocar as caixinhas octogonais, os pontos de iluminação nas posições corretas, para não ficar deslocado. Então, às vezes, você olhando uma planta baixa, assim, arquitetônico, você não está vendo que tem um pilar bem no meio daquela planta e, já que não vai ter forro, por exemplo, o cliente ele vai ter essa dificuldade para posicionar depois a iluminação. Isso é um ponto crucial que você deve levar em consideração. Projeto de automação. Pelo menos na minha cidade, apenas as casas maiores têm um projeto de automação. Esse projeto, na maioria das vezes, ele contempla a parte de iluminação, ou seja, o cliente pode, com o controle, acionar a iluminação, acionar ar-condicionado, acionar a cortina. Então, tudo isso deve ser levado em consideração. Você não vai fazer a parte de fiação disso, porém, o ideal é que você faça o projeto de infraestrutura. Então, no caso, num projeto elétrico, você faz o elétrico e mais a infraestrutura para a parte de voz e dados. E dependendo do projeto, você acaba fazendo a parte de internet, Wi-Fi, câmera de segurança, tudo isso você também pode fazer. Então, depende das suas atribuições e também do seu conhecimento prático. Eu, na maioria das vezes, no máximo que eu faço eu projeto a tubulação e indico o cabo que vai para cada ponto de câmera, cada ponto de access point, de Wi-Fi, que o cliente pediu. Eu não entro na parte de configuração nem do rack, nem nada da parte de rede. Eu apenas faço o casamento do elétrico com infraestrutura para a parte de dados. Então, com essas informações aqui, você tem o mínimo que deve ser é, utilizado para se fazer um projeto elétrico de boa qualidade. Claro, tem vários projetos que não tem tudo isso, ou conforme o tamanho da casa não vai ter essas questões. Mas eu quis deixar claro aqui que você tem que perguntar isso para o cliente. E eu já cansei de chegar em obra e olhar o projeto elétrico e na verdade não era aquilo que o cliente queria. E daí eu ter que fazer um monte de alterações para poder atender o que o cliente realmente queria, porque às vezes o cara nem conversa com o cliente. Então eu quero frisar aqui para vocês, conversem com o teu cliente, pergunte exatamente o que ele quer, o que ele vai utilizar naquela residência para fazer um projeto com a melhor qualidade possível, tá bom? Então agora a gente vai para o CAD e vai olhar a planta que eu vou utilizar como base para esses projetos, tá bom? Então essa é uma planta bem básica, porém nessa planta eu vou colocar fita LED, eu vou colocar luminárias dicróicas, eu vou colocar piso aquecido, ar-condicionado, eu vou deixar dessa forma, porque com esse projeto básico que eu vou disponibilizar para vocês, ao final de todas as videoaulas, você terá condições de fazer praticamente qualquer tipo de residência, baseado numa residência pequena. E claro, eu estou fazendo uma residência pequena porque senão ia ficar vídeos muito longos e com muitas informações repetidas. Eu tentei fazer uma casa enxuta, de uma forma que você possa entender de forma rápida e eu possa apresentar de forma rápida também. Também estou deixando aqui no link da descrição o acesso a esse arquivo, é só entrar lá no site da ivm.eng.br e baixar esse arquivo em DWG para pegar e poder também usar isso daí como base. E eu vou postar um vídeo por semana sobre esse assunto. Eu vou pegar e vou mostrar o que vai ter dentro do banheiro. Eu não vou entrar, o banheiro tem que ter um ponto de iluminação para cada 6 metros quadrados, mais uma tomada de 600 VA, mais não sei o que. Eu não vou entrar em detalhes assim. Eu vou citar uma coisa ou outra na norma para comparar, porém a gente vai entrar no banheiro, por exemplo, e vai pensar o que tem no banheiro, o que ele pode querer, entende?
Então é isso que eu vou levar em consideração para projetar o banheiro. Também mais para frente a gente vai fazer circuito, vai fazer iluminação. Eu vou explicar exatamente como fazer uma lista de material real, não uma lista aproximada, uma lista de material de que a pessoa vai usar com uma cotação no final para mostrar para vocês quanto que custaria essa casa que a gente está fazendo. Então tudo isso e muito mais você vai encontrar aqui se inscrevendo. Antes de sair desse vídeo, gostaria de deixar claro que isso é uma experiência pessoal minha. Cada engenheiro vai ter uma vivência, vai ter uma convivência com uma empresa, com uma construtora diferente. Então, cada construtora pede coisas diferentes. Então, isso vale para você como base. Outra coisa também, se você tem alguma opinião diferente ou tem alguma sugestão, publica aqui embaixo, porque às vezes uma informação que eu deixei de passar aqui, você coloca aqui embaixo e pode me ajudar e ajudar também quem está assistindo. Até porque o meu objetivo nesse vídeo é fazer vocês aprenderem um pouco mais sobre projetos elétricos e também aprender com vocês. Então eu quero muito ver a experiência de vocês, quero que vocês interajam para que a gente consiga melhorar esse ramo da engenharia e também valorizar o nosso serviço. Eu quero focar aqui que vocês façam um projeto com qualidade. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.